Você já parou para pensar que as palavras são como pecinhas de Lego e que se você souber montar e desmontar, você consegue identificar e saber o significado de qualquer palavra, mesmo que você não tenha visto ela na vida nunca? Pois é exatamente sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final e você vai entender do que eu estou falando. Fala pessoal, beleza? Professor Adriano aqui na área. Esse é o canal Metalinguagem, o seu canal de estudos de língua portuguesa. No vídeo de hoje, nós iremos aprender um pouco sobre a formação das palavras, como que as palavras elas são formadas, como que elas são organizadas, ok? Para que você possa entender, eu preciso começar explicando para você o conceito de morfologia. E o que é a morfologia? A morfologia nada mais é do que essa área dos estudos da linguagem que se preocupa em explicar os processos de formação de palavras. Então, como que as palavras são formadas. Para você entender do que eu estou falando, eu vou pegar como exemplo a palavra infelizmente e a gente vai analisar essa palavra. Por exemplo, como que essa palavra ela é formada, né? Repare que a gente pode dividir essa palavra em algumas partes e cada uma dessas partes contém um significado específico, tá? Que vai nos ajudar a entender o sentido completo, o significado dessa palavra, ok? Infelizmente, né? Esse in indica uma negação. Já o feliz indica a característica de ser feliz, né? E esse mente indica para nós aí um modo, um sentido de modo, indica um modo, tá? Então, se você juntar tudo, né? O in de negação, o feliz de uma característica de ser feliz e esse mente indicando o modo, se você juntar tudo, a gente tem uma palavra que indica o modo de algo que não é feliz, ou seja, infelizmente. Se você entendeu isso, então você vai conseguir entender o que é o morfema, né? Cada uma dessas pequenas unidades de significado que uma palavra terá. Então, nessa palavra infelizmente, por exemplo, cada uma dessas partes que a gente utilizou para separá-la, a gente vai chamar então de morfema, essa pequena unidade de sentido, de significado que uma palavra tem. Certo, então, para a gente começar a nossa análise aqui dos morfemas, eu quero que você preste atenção nessas 4 palavras que vão aparecer aqui para você, aqui na sua tela, tá? Então vamos lá, pedra, pedreiro, pedregulho e pedrada. Você consegue observar o que é que tem de comum nessas palavras? Você consegue ver o que é que tem de igual nelas? Olha, todas elas repetem a mesma parte, esse pedre, né? Pedre, né? Esse P-E-D-R. Isso aí é um tipo de morfema que a gente chama de radical. Então, radical seria a parte fixa de uma palavra. É a parte que carrega maior significado de uma palavra. Se a gente for pensar, então, em todas as palavras que são derivadas de uma primitiva, todas elas vão ter o mesmo radical. Nessas 4 palavras, por exemplo, esse pedra, né, traz esse sentido de que todas as outras palavras têm alguma coisa a ver com pedra. Tá? Então, radical vai ser esse morfema, essa pequena parte da palavra que carrega o seu maior significado, o seu maior sentido. Observe, por exemplo, as palavras como livro, livrinho, livreto e livraria. Se você vê em todas essas palavras, a gente também tem uma repetição de algo, desse termo livre, né? L-I-V-R, que também faz com que a gente entenda que essas palavras têm alguma relação com livro. Então, essa parte aí, para fortalecer então o nosso conhecimento, é que essa parte que traz significado é o nosso radical. Então vamos pegar mais 2 palavras aqui para a gente fazer e continuar nessa nossa análise dos morfemas. Repare então nas palavras normal e normalmente. De cara assim você já consegue descobrir qual é o nosso radical, como a gente acabou de ver, essa parte que não se altera, tá? Então seria o normal. E esse mente que aparece na palavra normalmente, o que é isso? Como é que a gente chama isso? Como ele vem depois do radical normal, a gente vai dizer que esse mente é um sufixo, tá? Sufixo. O sufixo, então, ele vai ser esse morfema que vem depois do radical, tá? Por isso que a gente chama de sufixo, porque su quer dizer depois, tá? Logo após, tá? Então, sufixo é esse morfema que vem depois do radical. Se a gente pegar, por exemplo, algumas palavras que a gente leu anteriormente, como livreto e pedreiro, esse eto e esse eiro seriam os nossos sufixos, né? São os sufixos que aparecem nessas palavras. A gente já tem 2 tipos de morfemas, mas a gente tem também um outro morfema que a gente diz que a gente dá o nome de prefixo, tá? O sufixo, já que o sufixo é o que vem depois, o prefixo, como pré já está dizendo, né? Vem antes do nosso radical, vem antes do radical. Então, quando você pega, por exemplo, uma palavra como infeliz, né? Se você pegar e isolar o radical, que é feliz, você tem o in, que vem antes, né, desse radical, você tem aí então o prefixo. Cada uma dessas partes carrega um significado, uma trazendo a ideia de negação, a outra indicando o modo, enfim, que a gente junta tudo depois
para dar o significado completo da palavra. Essa então é a função do morfema, beleza? Agora eu quero que você veja comigo essas 3 palavrinhas que estão aparecendo aí na sua tela, tá? Gato, gata e gatos. Repare que a gente tem aí de cara, a gente consegue também descobrir qual é o radical, né? Seria o GAT. Mas tem uma coisa que diferencia essas 3 palavras. Então, por exemplo, o O em gato, o A em gata e o O e o S em gatos, tá? E o que elas significam, o que elas indicam? Por exemplo, esse O de gato indica que eu estou falando de um gato do sexo masculino. O A de gata, que eu estou falando de uma gata do sexo feminino. E o gatos, né, esse S, significa que é plural, é um gato no plural. A esses morfemas, então, nós damos o nome de desinências, tá? Que servem, então, nesse caso, para indicar ou o gênero, né, masculino ou feminino, ou, então, o número singular ou plural. Nesse caso, essas desinências, elas têm essa função quando elas aparecem em substantivos ou adjetivos. Mas a gente tem também desinências que aparecem em verbos, tá? Então, por exemplo, se você prestar atenção na palavra cantávamos, né, quando você observa cantávamos essa palavra, repare, por exemplo, que esse vá, esse VA de cantávamos, indica que é uma palavra que está no passado, ou no pretérito imperfeito, né? Se você reparar, por exemplo, algumas palavras que estão nesse pretérito imperfeito vão ter, ou tem esse vá, por exemplo, amava, jogava, beijava, esse vá vai aparecer. Então, vá é uma desinência que indica que essa palavra ela está lá no pretérito imperfeito. A gente chama, então, aí de desinência modo temporal, tá? Porque indica o tempo, que faz parte do pretérito, e modo, que faz parte do modo indicativo ali do verbo. Mas esse mos também, né, de cantávamos, esse mos também também é uma desinência. Nesse caso, ele está indicando que se refere ao nós, né, a primeira pessoa, e está no plural. Se você pegar, por exemplo, palavras que têm a ver com nós, por exemplo, nós amamos, nós beijamos, nós queremos, esse mos vai aparecer também. Então a gente chama isso aí de desinência, nesse caso agora, desinência número pessoal, que indica o número, plural, e pessoal, que é a primeira pessoa, tá? Só voltando aqui para ficar bem explicadinho. Em verbos, ou melhor, em substantivos e adjetivos, as desinências elas vão indicar ou o gênero da palavra, ou o número, ou os dois ao mesmo tempo. E em verbos, a gente vai ter as desinências que vão indicar o modo e o tempo, né? Se está no pretérito e tal. E também o ou também, e também junto, pode ser que aconteça ao mesmo tempo, como é esse caso aqui. A gente ter desinências que indicam o número e a pessoa do verbo, tá? Muito bem, então, eu quero que você pegue agora a palavra partimos, como você observa aí na sua tela, e eu quero que você perceba que essa palavra, ela vem do verbo partir. Ou se você lembra do estudo dos verbos, você vai lembrar do conceito de conjugação verbal. O que são as conjugações, né? São aquelas terminações que vêm no final dos verbos. Então, por exemplo, AR, ER, IR, né? Cantar, beber, sorrir, enfim. E aí, repara que cada uma dessas conjugações é marcada por uma vogal diferente, tá? Então, por exemplo, no AR é o A, no ER é o E, no IR é o I. Então, o verbo partimos, essa palavra partimos, ela vem do verbo partir, né? E qual é a vogal que destaca aí a conjugação do verbo partir? É o I, né? Indicando que é de terceira conjugação. Esse I de partir, ele também aparece em partimos, né? Esse I de partimos. Essa vogal que indica a conjugação do verbo, a gente vai dar para ela o nome de vogal temática, porque é a vogal que indica, no caso, o morfema, a vogal que indica a conjugação de um verbo. Se você tiver a palavra, por exemplo, uma palavra cantamos, esse A de cantamos, que vem do verbo cantar, indica então que é a vogal temática, que indica que é a primeira conjugação. Se você tiver bebemos, né, esse bebê, esse segundo é de bebemos, é a vogal temática, né? Sorrimos, o I vem de sorrir, né, do IR, é a nossa vogal temática, beleza? Agora, para fechar aqui a análise dos morfemas, eu quero que você pegue essas 3 palavras que vão aparecer aí na sua tela, ok? Vamos lá, leiteira, cuscuzeira e chaeira. Né? Pode ter soado alguma coisa estranha aí para você, né? Esse último, leiteira, você conhece, cuscuzeira também, chaeira agora, o que é isso, professor? Eu estou seguindo a mesma lógica que as palavras anteriores. Eu tenho leite e eu tenho eira, então algo que se usa para guardar leite, leiteira, né? Esse eira indicando algo que usa para guardar. Cuscuzeira do mesmo jeito, então o eira indicando algo que serve para guardar cuscuz. Então, se eu for seguir a mesma lógica, uma coisa que eu uso para guardar chá seria uma chaeira, né? Mas ninguém fala chaeira, a gente fala chaleira, né?
E de onde foi que surgiu esse L? Por que que esse L aparece na palavra chaleira? Bom, esse L, ele serve, assim, grosso modo, para explicar para você entender melhor, serve para facilitar a pronúncia da palavra, tá? Então a gente não fala chaeira, a gente fala chaleira, né? Então esse L, ele aparece para facilitar essa pronúncia, para ligar esse radical ao seu sufixo, né? O radical chá ao sufixo eira, o L aparece aí para ligar. A gente chama então esse L de consoante de ligação. Pode aparecer também em algumas outras palavras, tá? Então a gente dá o nome de consoante de ligação. Bem, eu quero agora que você repare na palavra que vai aparecer aqui na sua tela, a palavra gasômetro. Siga comigo a lógica, tá? Gasômetro. O que eu uso para medir a temperatura eu chamo de termômetro. Termo, de temperatura, e metro, de medir. A palavra cronômetro indica o medidor de tempo, né? Crono, de tempo, e metro, de medidor. Se eu for seguir essa lógica, a palavra que eu uso para o medidor de gás seria o gás metro. Mas ninguém fala gás metro, né? A gente acrescenta esse O, que é uma vogal, para facilitar também a pronúncia. Assim como o L lá em chaleira, o O aqui também tem uma função. Como ele não é uma consoante, é uma vogal, a gente chama então esse O de gasômetro, de vogal de ligação. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que você tenha entendido e que de alguma forma eu possa ter contribuído com seus conhecimentos. Se você não entendeu, se você não conseguiu compreender, volte o vídeo, assista mais vezes. Tente também acompanhar os outros vídeos do nosso canal para que você possa ficar por dentro de outros conteúdos que a gente tem por aqui também. Então, um forte abraço para você, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.